e ficamos aqui de plantão até meio-dia. Por vocês. Segundo Samuel capítulo 15, versículo 1. Segundo Samuel capítulo 15, versículo 1. Vamos ver se o som vai ajudar, não é? Encontraram aí? Preste muita atenção. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar a respeito de um espírito chamado espírito de Absalão. Preste muita atenção que hoje nós vamos identificar um espírito de Absalão na vida de uma pessoa. Que espírito é esse? O que ele faz? Quais são as atitudes e o comportamento de uma pessoa que está sendo influenciada por esse demônio? Vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 15. No versículo 1 diz assim, ó: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Repetindo, depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Olhe para cá e presta muita atenção. Quem foi Absalão? Absalão era um dos filhos do rei Davi. Absalão, ele tem uma história não tão boa na Bíblia, por causa das suas atitudes. Absalão, ele tentou contra o seu pai, Davi. Ele se levantou contra o rei Davi. Davi quase que perdeu o seu trono por causa do seu filho. Davi não quis enfrentar o seu próprio filho. Absalão foi um filho que agiu por rebeldia, por insubmissão, por desobediência. Então, Absalão, ele trouxe algumas características e havia ali um demônio que hoje é conhecido como espírito de Absalão, um demônio agindo, influenciando a vida de Absalão contra o rei Davi. Diga misericórdia. Primeira coisa que você precisa entender, quando uma pessoa ela está sendo influenciada pelo espírito de Absalão, ela tem no seu caráter a autoexaltação, disfarçada de visão. Repita comigo, diga assim: autoexaltação disfarçada de visão. Seria, no caso, uma pessoa semelhante a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, na sua aparência. Nós vamos ver aqui que a aparência de Absalão era de um homem carismático, de um homem que trazia carisma, que ele trazia alegria, era um homem bonito, era um homem de boa aparência, mas que no seu comportamento, na intenção das suas ações, havia uma influência diabólica na sua vida para tentar destruir o reinado do seu pai. Diga misericórdia, diga está repreendido em nome de Jesus. Então, você precisa entender que Absalão é um símbolo de rebeldia, é um símbolo de desobediência, é um símbolo de um filho que não quer
obedeceu seu pai. O espírito de Absalão é um espírito que se autoexalta. A Bíblia diz que ele pegou para si um carro. O que é que diz a Bíblia aí? Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ou seja, ele se autoexaltava com um disfarce de visão. Então, existem muitas pessoas que se dizem homem de Deus, mulher de Deus, que têm uma certa visão, entre aspas, que às vezes fala em línguas, que cura, que prega, que fala em nome do Senhor, disfarçado, tudo um disfarce. Quando na realidade é uma autoexaltação, ele está se exaltando e está, na verdade, tirando a honra e a glória do rei, porque essa era a intenção de Absalão. O espírito de Absalão, ele busca a sua autopromoção. Absalão se declarou rei, mesmo sendo o rei o seu pai. O seu pai com trono, o seu pai rei, e ele se exaltando. Ele se autopromovendo rei. Então, um homem ou uma mulher de Deus, influenciado pelo espírito de Absalão, ele se autoexalta pastor, ele se autoexalta obreiro, ele se autoexalta bispo, ele se promove. Ele não busca esperar a unção de Deus ser derramada em sua cabeça. Então, muitos filhos e filhas estão debaixo dessa rebeldia, dessa desobediência, não esperam o seu chamado e acabam se autopromovendo. Então, é uma autoexaltação disfarçada de visão. Ele começou a criar uma imagem pública de que ele era rei de verdade e não seu pai. Sempre buscando a aparência, para que as pessoas vissem ele melhor do que viam o pai dele. Então a atitude de Absalão mostrava o quanto ele estava longe da presença de Deus. Nós vemos aqui no versículo 2 as palavras de Absalão. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada de que gente? Da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? De que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então preste atenção, ele ficava à porta do templo, ele ficava à porta do palácio, ele ficava à porta das casas. Quando saía alguém, ele ia lá e entrevistava, ele dizia: ei, como é teu nome? Meu nome é José. Ô José, você mora onde? Você é de qual tribo? Ah, eu sou lá da tribo de Iguatu. É mesmo? É. Ah, tá certo. Você sabia que você é uma pessoa justa? Olha as conversas, presta atenção. Você sabia que você é uma pessoa justa, reta? É, mas não tem um rei, alguém lá do reinado, do palácio que julgue a sua causa, não é verdade? Então, ele ia lá para ficar seduzindo o coração das pessoas. A intenção de uma pessoa que se diz homem de Deus, de uma mulher de Deus que está sob o espírito de Absalão, é essa. É ficar seduzindo, entrando no coração. E vai entrando no coração cheio de palavras bonitas, bajulação. Olha como ela é uma levita. Olha como ela canta.
Você tem uma voz que vai tocar o Brasil. E fica... Você é de que igreja mesmo? Deixa eu dizer uma coisa. Você é da igreja... Você é de qual igreja? Eu sou da igreja fulano de tal. Aí o espírito de Absalão diz assim: porque existem hospitais e existem as clínicas. Você está precisando de cuidados. O lugar onde você está é um hospital, mas o meu lugar é uma clínica. Eu vou cuidar de você. Aí a pessoa, é mesmo, eu estou precisando. Aí sai daquela igreja e vai para outra igreja. O espírito de Absalão vai lá e seduz e induz a pessoa a sair. É sempre aquela mensagenzinha que manda: olha, você é um grande obreiro, olha como você trabalha. Muitas das vezes não é honrado, não é? E está ali. O espírito de Absalão, ele não tem intenção, presta atenção, o espírito de Absalão não tem intenção nenhuma de tirar ninguém do bar, de tirar alguém do inferno, de tirar alguém das drogas. Ele não tem essa intenção. A intenção do espírito de Absalão é tirar alguém do aquário, é tirar um peixe da presença de Deus, é tirar um filho e uma filha de um lugar onde tem um servo de Deus dando a vida, doando a vida ali. O espírito de Absalão, ele age de maneira sorrateira, ele não vem de uma vez. O espírito de Absalão conhece a Bíblia, irmãos. Ele lê a Bíblia inteira, ele programa o que ele vai falar, ele profetiza, ele fala a teu respeito, você diz: eita, é mesmo, hein? Está acontecendo desse jeito aí. Esse homem é um homem de Deus. Mas as intenções do espírito de Absalão, logo ele se entrega. Porque as intenções dele é tirar você da sua congregação. Diga misericórdia, diga está repreendido em nome de Jesus. Porque essa é a vontade dele. São mensagens, sabe? Vai ter um evento aqui. Tá aí, você é convidado, vem participar aqui, encontra o fulano de tal. Aí vai ter cantora, cantor, tal, essa aqui, vai ser bom demais, vai dar muita gente, vai ser bom sua presença aqui. Vou até mandar o banner para você postar nas suas redes sociais. Aí você chega lá e você vai assistir. Aí quando você chega lá, aí a pessoa diz assim: vem que eu vou te dar uma oportunidade. Você vai vir para cá porque eu vou dar uma oportunidade para você. Aí você vai cantar, você vai pregar, você vai ter um monte de coisa aqui na igreja, que você não tem lá na outra. E a intenção do espírito de Absalão é fazer comparação. Irmãos, você identifica o espírito de Absalão é quando começam as comparações para te tirar da tua congregação. Porque aqui é melhor e lá é ruim. Esse Reinaldo é melhor, aquele daí é pior. Foi o que ele disse aqui, não foi? Versículo 2 em diante. Levantando-se Absalão pela manhã. Eita, ele vai de manhã, gente. Não perde tempo, né? Vai logo de manhã mandando mensagem. Parava à entrada da porta, olha aí, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Versículo 3, então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Estão entendendo aí? Começou a fazer comparação. Não, lá não tem ninguém que te ouça. Se eu fosse teu rei, eu faria. Você sabia disso? Se eu fosse o teu
teu rei não faz por ti não, mas se eu fosse o teu rei, eu faria por ti. Olha isso, olha a cilada, irmãos, de Satanás. Olha a cilada de Satanás, irmãos. Querendo destruir a tua fidelidade com Deus e com teu pastor. Querendo destruir a tua fidelidade com Deus e com a tua congregação. E ele vai logo fazendo comparação. Ah, se eu fosse o teu rei. Versículo 4. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Oh, meu Deus, tadinho, né, do Absalão? É um homem tão bonzinho, esse seria um bom rei. As intenções dele é tão boa, a gente percebe nas palavras, né? Mas nas palavras o Absalão também se entrega. Nas palavras ele acaba se entregando. Mas como, apóstolo? Como que ele se entrega, apóstolo? Presta atenção, gente. É quando ele diz que o reino dele é melhor. Quando ele começa a fazer comparação. Quando ele começa a bajular você. Quando ele começa a exaltar você. E dizer que ele é melhor. Olha, fulano de tal. Fulano, tu tem uma voz linda para Jesus. Vem para cá que eu vou te dar oportunidade. É como a Bíblia está dizendo. Você vem primeiro, depois vem... exatamente, meu filho. Oh, Deus te use, meu filho. A criança aqui falou, vem você primeiro, depois vem o resto das pessoas. E foi assim que Absalão, irmãos, a Bíblia diz que ele roubava o coração das pessoas do reino. E ele fez um reino para ele falso. Levanta a mão direita e diga assim: Absalão. Diga assim: o espírito de Absalão é capaz de construir um falso reino. Com falsos súditos. Com falsas pessoas. Pessoas parecidas com ele. Diga misericórdia. Presta atenção, gente. As ovelhas parecem com o seu pastor. Vocês nunca ouviram essa frase? Aprenda isso. As ovelhas se parecem com seu pastor. Falsos profetas criam falsos crentes. Falsos profetas criam falsos crentes. Porque a doutrina é falsa. Se a doutrina é falsa, então ali se vão criar falsos cristãos. Então, entenda uma coisa sobre o espírito de Absalão. Ele vai criar um falso reino. Ele vai criar uma falsa liderança. Ele vai criar tudo que é semelhante ao rei. Vocês nunca ouviram falar que Satanás copia as coisas de Deus? Nunca ouviram falar? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o diabo também tem a sua trindade nos principados das trevas. Então o diabo, ele copia a Deus em tudo no seu reinado. O diabo tem seus súditos, assim como Deus também tem os seus. Os súditos de Satanás são os anjos caídos, demônios. O que foi que Satanás diz? Eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então a vontade de Satanás era construir um reino igual ao do Senhor. Por causa da inveja. Por causa do orgulho. Para se sentir. Só por isso. Então, o falso líder, o falso profeta, o falso bispo, ele quer construir
a falsa igreja com falsos crentes, roubando crentes de outras igrejas. Não tem como você não aprender uma mensagem como essa, porque eu estou mastigando tudo. Estou simplificando a mensagem. Então, observe, o espírito de Absalão, ele sorri por fora, mas por dentro, ele fere. Ele fere. Então, preste muita atenção. Versículo 5. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Olha, que falso. Olha a falsidade. Levanta a mão direita e diga assim: o espírito de Absalão é falso. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Então o espírito de Absalão é falso, é uma pessoa falsa. Irmãos, vocês lembram como foi que Jesus foi traído? Com um beijo. Então não é todo mundo que bate nas suas costas que realmente é seu amigo. Amigos de verdade é na sua doença. Amigo de verdade é na sua doença. É quem se preocupa com você, é quem está do seu lado, é quem lhe visita, é quem manda mensagem, é quem cuida de você, é quem lhe ajuda nos dias difíceis que você está passando. O espírito de Absalão, ele não quer isso. Oi? Se faz de humilde, né? É. Mas nele não há servidão e não há humildade. Porque é um coração orgulhoso. É um coração que se exalta. Então, o espírito de Absalão, no versículo 6, presta atenção. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, presta atenção, gente, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Gente, era um espírito que roubava o coração das pessoas. O que foi que Jesus disse em relação a essas pessoas? Não tema o homem que pode matar o corpo. Tema o homem que pode matar a sua alma e ainda levá-la para o inferno. Jesus falou essas palavras, irmãos. Tema esse tipo de homem que é capaz de roubar o seu coração, da sua congregação, do seu apóstolo. Roubar o seu coração da presença de Deus. Tirar você da comunhão com os irmãos. Colocando e semeando contendas. A intenção de Absalão era colocar as pessoas do reino contra o rei. O espírito de Absalão, levanta a mão direita e diga assim comigo: o espírito de Absalão colocava as pessoas contra o próprio rei. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Então, quando você vê uma pessoa falando mal da sua liderança, você já sabe, espírito de Absalão. Tem um espírito ali por trás, falando mal da liderança da igreja. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, irmãos. Porque tem pessoas que elas se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores, vorazes, querendo devorar o rebanho de Deus. Tome muito cuidado com visitas que você recebe na sua casa. Com pretexto de oração, de recado de Deus, com pretexto de Deus manda eu te dizer. Cuidado, porque quem tem aprisco tem pastor, e quem tem pastor tem pastos verdejantes. Você não precisa de lixo, quem come lixo é bode, quem pula aprisco é bode, ovelha não pula aprisco. Ovelha nem pula, irmãos. Quem pula é bode. Ovelha não come lixo. Ovelha come pasto verdejante.
Bode é que sai comendo qualquer coisa que der para ele. Então, nós não temos o espírito de bodes, nós temos o espírito de ovelhas de Jesus. Jesus nos dá os pastos verdejantes. A Bíblia diz que Moisés levava o povo para o caminho. Então, nosso líder, ele leva-nos para o caminho. E quem é esse caminho? Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Então não é para se autoexaltação, mas é para exaltar o nome de Jesus na vida da ovelha. É para isso que o pastor está ali, cuidando. Então, cuidado com o espírito de Absalão, entre em oração, repreenda. Eu não aceito na minha casa, eu não aceito na minha vida, eu não aceito no meu território, eu não aceito em nome de Jesus esse espírito aqui. E repreenda, irmãos, entre em guerra, unja as suas mãos e não permita que esse demônio venha seduzir você, que venha iludir você, nem ludibriar você contra a igreja do Senhor. Diga aleluia. Então, no versículo 7, diz assim, ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Olha que homem espiritual que ele é. O que é que ele pede, gente? Cumprir o voto ao Senhor. Olha que homem espiritual que ele é. Não, eu estou aqui pedindo, aleluia, glória a Deus. Chama na caçou calabás. Eu vim pedir autorização do bispo para cumprir o meu voto com Deus. Irmãos, cuidado na rebelião disfarçada de chamado. Cuidado com rebelião disfarçada de chamado. Cuidado com as falsas pessoas, com falsos cristãos, com falsos homens de Deus. Analise a vida do servo de Deus. Procure provar os espíritos. Como que prova um espírito? Puxa o histórico dele. Se você vai para uma igreja, que você nem conhece o líder de lá, se você não puxou o histórico dele, você está indo só pelo show. Você está indo só pelo show. Você está indo só pelo oba-oba. Você está indo só pela festinha que está acontecendo. Então, você está enganado. Você foi enganado. Porque um verdadeiro cristão, ele precisa conhecer o seu líder. Jesus disse, vós me conhecesseis a mim. Jesus disse essas palavras. Então, a intenção das ovelhas é conhecer o seu pastor, conhecer o seu líder. Irmãos, vocês sabem há quanto tempo que eu sou casado com a bispa? Já fazem quase 12 anos, ou mais de 12, nem lembro mais de tanto tempo que faz. Você não vai ouvir, você não vai ver, você não vai saber, durante esse tempo, nenhum escândalo em relação ao nosso casamento. Nenhum. Nada, absolutamente nada. Nós temos de ministério o mesmo tempo que nós temos de pastor. Eu comecei primeiro que ela. Quando a irmã Francisca me conheceu aqui, ela me conheceu solteiro. Há muitos anos, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 37, irmãos. Então,
Não há nada que desabone a minha conduta, nem da minha esposa, como servo de Deus, como pastor. Não é? E agora, pai, você não vai encontrar. Então, irmãos, a mentira a gente vence com a verdade. A boca de Satanás, ela é fechada com a verdade. Nós temos que falar a verdade, somente a verdade. Mentiras, fofocas, calúnias, difamações, isso é obra de Satanás, para denegrir a imagem do servo de Deus. Mas até nisso Deus faz justiça. Deus faz justiça. Amém, pessoal? Deus faz justiça. Então, não existe fundamento nenhum, é tudo infundado. Sabe? Calúnias, mentiras, que se levantam contra mim e contra minha esposa. Nós somos servos de Deus, doamos a nossa vida pelas ovelhas. E muitas das vezes nos sacrificamos. Sacrificamos, irmãos, de verdade. Não é? De eu ter que ficar alguns meses sem ver meus filhos de perto, para ficar perto de vocês, ou para ficar perto das outras ovelhas. E isso, quem é que vê? Quem é que sabe isso? Só Deus que está perto de nós. E vocês que acompanham a nossa luta, o nosso sofrimento. Então, irmãos, o sofrimento é muito grande. Deus está vendo o sofrimento que eu estou passando aqui na igreja de Iguatu. Sofrendo aqui pelo Evangelho. Deus, Ele vê. Você acha que Deus não está vendo, não? Deus, Ele vê. Então, ninguém fique pensando, o diabo, pensando que eu vou desistir, que eu vou parar. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos continuar na batalha, na guerra. Diga glória a Deus. Porque todo mal já caiu por terra. Toda língua mentirosa está, em nome de Jesus, destruída no mundo espiritual. Toda arma forjada contra ti, qualquer um que vier por um caminho, por 7 caminhos fugirá de você, porque Deus é contigo nas tuas batalhas, em nome de Jesus. Aleluia, eu profetizo na tua família, na tua casa. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Orem por mim, orem pela bispa, estão sendo perseguidos. Orem por nós. Muitas mentiras, muitas mentiras. Eu peço a você que me assiste, ore por nós. São muitas mentiras, tá? Eu posso orar pela sua vida financeira? Posso, em nome de Jesus? Glória a Deus. Gente, nós não temos mais rede social, tá? Nem Facebook, nem Instagram. Apaga tudo da gente. Paga tudo descurte, o nome é? Segue. Parar de seguir. Não tem mais nada da gente, tá? Se aparecer, foi que burlaram aí, que entrou na minha coisa. Já fizeram isso já. Entendeu? Já fizeram isso. Então, o que tiver da gente aí, apaga. Só tem WhatsApp. Eu não tenho mais rede social, não. Nada. Só o WhatsApp mesmo. Entendeu? Então, para você saber, tá certo? Você que deseja ajudar essa obra, DDD 11 9 9307 3370, chave Pix. DDD 11 9 9307 3370. Ore por mim, pela bispa, pelos meus filhos. Muita perseguição, tá? Em nome de Jesus, mas eu vou vencer. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Amém? Beijo no seu coração. Eu volto a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.